Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, aprove a Deus dar a cada um de nós uma oportunidade nesta manhã de juntos podermos meditar na palavra do Senhor, né? Louvar a Deus por tudo que Deus é nas nossas vidas, não somente pelo que o Senhor faz. E nesta manhã nós estaremos tratando de um tema tão importante nas nossas vidas. Diga-se de passagem, toda a palavra do Senhor ela é importante, não é? Mas eu estou dizendo quando especifica-se temáticas, e vamos falar nesta manhã sobre o amor. E a definição de amor para muitos talvez esteja distorcida, né? Ou talvez diferente daquilo que nós acreditamos que seja. Então, nessa manhã, o texto da revista, na verdade, o tema da nossa lição diz: o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Em amor. De forma que nós vamos ver nas demais ou nas mais variadas situações de aplicabilidade, não é? E eu gostaria que você me acompanhasse nesta manhã e participasse comigo desta lição. Mas eu quero ler um texto de referência que encontra-se na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Subo a essa tribuna aqui, irmãos, e não poderia deixar de expressar. Não sou muito ligado a datas, né? Claro que observo. Mas antes até de fazer a leitura, eu gostaria que, em especial, fazer uma singela homenagem a todos os professores, porque hoje se comemora o Dia do Professor, e na função, inclusive, de educador cristão, que é concedida pela misericórdia de Deus, eu olho para o mestre por excelência, que é a nossa referência, o Senhor Jesus Cristo, e sinto o peso da responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, ensinar, admoestar, falar acerca da palavra do nosso mestre, traz sobre nós uma responsabilidade muito grande. E eu quero aqui pedir vênia e fazer deferência a todos os professores aqui na nossa congregação, que ministram a palavra do Senhor, e em especial eu quero fazer aqui deferência à minha esposa, que é professora, e também minha fonte de inspiração, pois vejo a dedicação dela nas atribuições profissionais dela, e isso é fonte de inspiração para mim. De forma que eu gostaria de pedir assim, assentado como você está, se você puder aplaudir os professores. Parabéns a todos os professores, viu? Mas diz assim o texto das Sagradas Escrituras no verso 1. Leia por gentileza até o verso 4, igreja. Está projetado lá, vamos ler em uma só voz. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, se não tiver amor, nada serei.
E ainda o verso 4, enche o seu pulmão com força mesmo, e lê em alta voz, forte, irmão, vamos ler. O amor é paciente, meu irmão, acontece isso aí no nosso dia a dia? Não precisa responder. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. O verdadeiro discípulo de Cristo exerce seu chamado em amor. Levante a mão quem tem um chamado. Amém? Tem alguns que não tem, né? Mas tem sim, viu? Quero dizer para você que você tem um chamado. Tem um chamado de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Se torna um pouco repetitivo o conteúdo programático da lição, mas eu quero aqui, de uma maneira, tentar expor aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E diz assim: o apóstolo João adverte que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E verdadeiramente Deus é amor, porque nós só estamos aqui por causa desse amor de Deus. Na verdade, o texto da Sagrada Escritura diz que se Deus fosse dar o pago segundo aquilo que nós merecemos, eu faço um pedido a você, faça você a análise. Qual seria o pago que Deus deveria lhe dar, segundo aquilo que você merece? E olha, eu não estou dizendo na vertente do olhar de Deus, no seu próprio olhar, o que você acha que você merece? Isso me faz pensar sobre um professor que eu tive, da matéria criminal. Ele nos avaliava, aplicava a prova, aplicava os conteúdos, e no dia de dar a nota, ele nos chamava individualmente e falava: qual nota você acha que você merece? Eu achava interessante aquilo. Ele falava assim: que nota você acha que você merece? Aí tinha aqueles que não iam às aulas, não participavam, não realizavam as atividades. Professor, eu mereço um 10. Ele falava: senta lá. Qual seria o pago que nós merecemos? Quando falamos de amor, não tem como deixar de pensar em Cristo Jesus, a expressão máxima de amor. E o apóstolo já adverte, diz que quem não ama não conhece a Deus. Então, meu irmão, não adianta eu dizer que amo, mas se a minha realidade de prática é diferente disso, porque amar não é só expressar eu te amo, ou eu dizer que amo. E às vezes me preocupa algumas situações, quando nós verbalizamos, e é claro que eu estou fazendo aplicabilidade na minha vida. Me lembro muito bem de uma saudação que tínhamos, quando apresentávamos alguém na igreja. É claro que eu sei entender e separar isso, irmão, não é? És bem-vindo em nome de Jesus. Essa igreja ama você. Nós, o que falávamos? Amamos você. Tudo bem, é um amor fraternal em Cristo Jesus, e é compreensível, mas eu estou dizendo de prática. Eu nunca te vi, eu nunca conversei com você,
é só pelo amor fraternal mesmo. A expressão é fácil, a prática já é outra realidade. João mostra que o amor é mais que um sentimento. Ele, na verdade, se torna uma pessoa. E talvez as atitudes que a humanidade, aí eu não faço aplicabilidade somente no corpo de Cristo, do qual faço parte, talvez sejam bem distorcidas, porque nela reside a benevolência, a misericórdia, o perdão. Então, para amar, eu tenho que ser uma pessoa benevolente, eu preciso perdoar, eu preciso exercer a misericórdia. E são coisas que muitas vezes, segure aí no banco, irmão, muitas vezes nós não fazemos, e às vezes é duro dizer, o confronto, né? Eu quero chocar você, confrontar você, porque fazer isso para aqueles que estão próximos, ou para com aqueles que nós entendemos que amamos, se torna uma tarefa fácil, sim ou não, igreja? Sim ou não? Você está aqui comigo, igreja? É fácil. É fácil. Querer bem a quem me quer bem é muito fácil, mas querer bem a quem me quer mal, já é difícil. Já complica um tanto. E eu olho para esse derramar de amor da parte de Deus, em que eu olho para uma definição de amor chamada ágape, que Deus nos ama, independente de circunstância, independente de troca, independente de qualquer coisa. Você já parou para pensar sobre isso, irmão? Que Deus te ama como você era, como você é, independente daquilo que você fez, e ainda faz. Deus te ama, porque Deus é amor. Ele é amor, irmão. Ainda que eu faça aquilo que desagrada, Ele me ama. Calma, não vamos misturar a questão de Deus depois requerer isso de nós. Nós estamos falando de essência de amor. É claro que aquilo que eu faço que desagradar a Deus vai trazer consequência, mas essa é uma outra situação. Eu estou falando da essência de Deus. Deus é amor. E o interessante é que Deus nos chamou para compartilhar o amor. O nosso chamado tem essa essência de compartilhar o amor. É um amor que está, do ponto de vista de Deus para as nossas vidas, nem cabe colocar isso, não é? Mas de nós para outrem, até em relação ao próprio Deus, é um amor que tem que estar acima dos nossos próprios interesses. Será que você já viu alguém que ama, ou diz que ama, mas na verdade ele tem um interesse por detrás desse amor? Sim ou não, igreja? Ele fala que ama, mas na verdade ele está amando o interesse próprio. Então eu digo que amo, porque assim eu vou alcançar um interesse, uma benesse, aquilo que está no meu coração. E Deus não vê assim. Deus me ama, te ama, nos ama, independente de qualquer situação. Quando Ele se entregou na cruz do Calvário, ainda quando todos eram pecadores, e aí o pecado, a Bíblia diz que faz uma separação, uma distinção, uma divisão entre nós e o nosso Deus, mas mesmo assim, Ele foi lá e se entregou por amor, para que nessa manhã de 15 de outubro de 2023, nós estejamos na Adéadeca 2 para adorar, bendizer e exaltar ao Senhor que nos ama. Olha, está no tempo presente, Ele nos ama. Ele nos ama. Esse tipo de amor nos faz servir aos nossos próprios irmãos. E eu me lembro muito bem de uma palavra ministrada há pouco aqui pelo nosso pastor, acerca de servirmos, né? A gente precisa entender isso. Pastor, então quer dizer que uma forma de eu demonstrar o meu amor e dizer que amo é servindo o outro, é servindo o meu irmão.
Então quem não gosta de servir, logo não está amando. Porque a essência de Jesus Cristo é o que, irmão? Amor. E o amor ele demonstrou de que forma? Servindo. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Foi para servir. E sendo ele, e a gente tem essa compreensão, o maior, está nos servindo, irmão. E até hoje nos serve, quando nos livra, quando nos guarda, quando nos protege, quando abastece nosso celeiro, quando nos renova, quando nos restaura, quando caminha conosco, e Ele o faz cotidianamente, quando abençoa o seu celeiro, quando te livra do laço de morte, quando guarda seu casamento, quando te abençoa, quando permite se levantar, você ver, enxergar, ouvir, enfim, tudo que Jesus faz, Jesus está nos servindo. E o nome disso, traduzido, é amor de Deus para conosco. E muitas vezes a gente não consegue demonstrar o mínimo, não é? E aí fala sobre o fruto do Espírito, e o termo do grego diz karpos, aquele que se origina, ou que vem de algo, ou aquilo que é produzido, é inerente de um organismo vivo. O que eu quero dizer com isso? Nós somos imagem e semelhança de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 1, segundo João, no capítulo 1, verso 11, diz assim, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem filhos, de serem feitos filhos. Coloca aí João, Evangelho de Jesus Cristo, João, capítulo 1, verso 11. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, na condição de filhos, os filhos de Deus só podem produzir o que vem do Pai. Ele só pode produzir aquilo que vem do Pai. O Pai é a referência. Você já viu, ó, veio para os que eram seus e os seus não receberam, prossegue. Mas todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E olha, irmão, hoje nós temos essa condição de filhos, porque Jesus nos aceitou primeiro. E você que é pai e mãe, observa o seu filho, o que ele faz? Ele copia você, ele imita você. Ele quer ser você. Tudo bem que quando cresce, às vezes as coisas vão mudando, mas no primeiro momento, ele quer ser igual a você. Os filhos de Deus só podem produzir o que vem dele, o que se origina dele. Se Deus é amor, e na verdade é amor, e ele serve, o que nós temos que fazer? Demonstrar esse amor, viver esse amor, fazer com que esse amor se propague. E a gente vai fazer isso, não é só no seio da igreja. Lembra da eclésia? É de dentro para fora. Mas começa aqui, né? É com os domésticos da fé, é no seu núcleo familiar, não é? A gente precisa viver na totalidade esse amor da parte de Deus. Isaías 40, 28, por favor. Deus é eterno. Sendo assim, o amor de Deus não pode ter fim. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Deus é eterno, irmão. Deus sendo amor, o amor não tem fim. Então todos os dias nós temos que praticar essa essência do amor. Todos os dias. Jamais acaba, não é? Paulo destaca essa característica do amor divino, ao dizer que ele nunca perece. Está dando um eco aí. Ele nunca perece. Louvado seja o nome de Jesus. Aí me choca, evangelista Daniel, quando eu vejo alguém dizer assim,
Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama. Como não? Como não? Você está vivo, você está andando. Ah, pastor, para você a definição é só se estiver vivo? Não, a misericórdia de Deus está posta sobre a sua vida. A graça de Deus está derramada sobre você. Deus está permitindo todos os dias, meu irmão, eu levanto e olho e falo assim, Deus me deu mais uma oportunidade hoje. Isso é amor de Deus para conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Está lá em Romanos 8:35, não é? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, irmão? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que é que vai separar? Nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Não é fácil viver isso? Não é fácil. Não é um evangelho aguado, diluído que nós estamos falando aqui. Não é fácil viver isso. Prossegue aí, por favor. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Não é? Não é fácil viver isso, mas tem que ter fé e confiar que Cristo Jesus, na essência do amor, está nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos abençoando, e cada dia se renova esse amor e uma oportunidade se abre em Cristo Jesus para mim e para você, igreja do Senhor. É assim. O amor dele, irmão, jamais acaba, ele se renova. Ele se renova. Não é como alguns relacionamentos, não é? Alguns relacionamentos que você ouve as pessoas dizer, separei porque já estava desgastado. Já ouviu isso, irmão? O relacionamento estava desgastado. Outro dia eu falei para uma pessoa assim, a gente estava chegando para almoçar num lugar, falei, fulano lá, rapaz, vamos chamar ele para almoçar conosco, a oportunidade de a gente trocar umas informações. Não, chama não, pelo amor de Deus, se você chamar eu vou ter que sair, você almoça comigo ou com ele. Eu falei, o que é isso? Não, nós não somos amigos mais, nossa relação de amizade ficou estremecida, foi desgastando, hoje a gente não conversa mais. Você não vai criar vergonha na sua cara e pedir perdão lá e consertar com ele? Eu vou ter que promover um encontro entre vocês dois, né? Não faz isso não faz isso não. Eu estou te pedindo, vai ficar pior. Falei, vai ficar pior se você não for lá e ajustar com ele. Começa assim, vai distanciando, o amor esfria, vai perdendo contato, daqui a pouco alguém disse que alguém falou alguma coisa, daqui a pouco um está preparando uma casinha para o outro. Você já viu coisas acontecerem assim, irmão? A gente tem que ter cuidado, não é? E quando eu estou falando de amor aqui, não estou falando só, eu falei no primeiro momento do amor ágape, é o amor de Deus para conosco, incondicional. A gente tem que ter cuidado na aplicabilidade desse amor. O texto não está dizendo sobre isso, eu estou abrindo um parênteses aqui, a lição, que é sobre, por exemplo, o amor eros, que é o amor conjugal, filho ou filéu, da filiação. Já viu que tem pais e mães e filhos para os pais também, que já não se importa mais com isso, não se importa com essa demonstração de carinho, demonstração de amor, na prática, não é falar. Falar, eu já disse, é fácil. É fácil dizer eu te amo, não é? Sim ou não, igreja? É fácil. Eu posso dizer, eu te amo.
não é? É fácil dizer isso, mas eu preciso viver isso. Mais do que dizer eu te amo, a minha conduta, a minha prática tem que ser diferente, não é? Eu tenho que viver isso, não é simplesmente falar isso. Então, esse amor jamais acaba, porque o nosso Deus é eterno. O salmista deixa uma ideia clara ao repetir: porque seu amor, você já viu essa expressão na Bíblia? Ó, o seu amor dura para sempre. Você vê reiteradas vezes, o comentarista até escreveu aqui 26 vezes, ele dizendo: porque seu amor dura para sempre. E aí eu me recordo de um texto, mas se Deus nos ama, por que nos sobrevém tamanha coisa, né? Por que passamos por tantas aflições? Por que tantas coisas nos acontecem? A gente precisa separar algumas coisas, né? Ou umas coisas das outras. O amor de Cristo Jesus está derramado, independente de qualquer coisa. Agora, a minha conduta, a minha maneira de agir, a minha maneira de ser, o meu caráter, é que vai dizer sobre mim. É que vai dizer sobre nós. A nossa essência é essa. O que Deus nos diz, né? Que nós somos o quê? Nós somos imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você viu alguma falha em Cristo Jesus, irmão? Você viu algum pecado? Você viu algum erro? Você viu alguma falha? Não tem. Deus deu a mim e a você um negócio que se chama também livre-arbítrio. A essência é essa, mas se eu fizer diferente, irmão, aí vai dar ruim mesmo. Vai dar ruim, não é? Portanto, é destinado a todos, porque o seu amor dura para sempre. E amor também é traduzido como misericórdia. Misericórdia. E eu gostaria que você atentasse para essa definição, que do latim é composto por misere, sentir. Sentir o quê? Sentir piedade, sentir compaixão. E core vem de coração, das entranhas lá do coração. É sentir piedade e compaixão lá do íntimo do seu coração. Quando então Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Traduzindo, o seu amor é a causa de nós não sermos consumidos, Deus. Sabe por quê, Senhor? Porque o seu amor não tem fim. Você sabe muitas vezes quando nós pecamos, e aí a gente fala assim: meu Deus do céu, naquele momento que a gente cometeu um ato que realmente você sabe, agora eu chutei o pau da barraca para valer mesmo. Aí você fala assim: não tem outra alternativa, Deus vai me consumir. Mas aí, irmão, as misericórdias de Deus não têm fim. Entenda, não estou falando de consequência. A consequência do pecado vai vir. Já falei sobre isso aqui, dando o exemplo de Davi. Amém, igreja? Davi pecou, sim ou não, irmão? Rapidamente, sim. Deus perdoou o pecado de Davi, sim ou não? Sim. E a consequência, Deus perdoou? Não. Ei, Davi, o que você fez escondido, vão fazer a luz do dia com você, a espada não vai se apartar de sua casa. Não foi assim? Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas a consequência Deus não poupou não, meu irmão. Então não é sobre consequência que eu estou falando nesse momento, estou falando de amor. Não é? Aí eu falo: meu Deus, eu só não fui consumido por causa dessa misericórdia, que quer dizer amor. Ainda que o preço chegue, são as causas de não sermos consumidos, é o amor de Deus que está derramado sobre as nossas vidas. Jesus deixou lá em João 15 um mandamento, que seus discípulos deviam
amar uns aos outros, como Cristo nos amou. E aí eu faço a aplicabilidade, eu estou no nosso ambiente, no nosso porto seguro, enquanto igreja. Tá bom, irmãos? Amém? Então, permita-me dizer, Jesus disse para nós, igreja da AD América 2, um mandamento eu vos deixo, AD América 2, olhe para mim, amassem uns aos outros. É isso, irmão? É? Que nós amassemos uns aos outros? Não, irmão, amássemos uns aos outros. Tem alguém que pensa que é amassar, né? Eu vou amassar o irmão, ele precisa de um apoio, eu não estou nem aí, ele quer um ouvido emprestado, eu tenho dois, parece que eu não tenho nenhum, ele precisa de uma palavra, parece que a gente é mudo, e assim vai prosseguindo, e a gente pensa que esse dom, esse ministério, essa responsabilidade, no caso em questão, é só do pastor Brenner. Amássemos uns aos outros. É mandamento, irmão. A coisa é muito séria, né? É muito séria. Então, o amor de Deus, que Ele entregou a nós, e pede que entreguemos aos nossos irmãos, deverá ter algumas características. Ele precisa ter qualidade, não é? Ele não pode ter partidarismo, ele não pode ser temporal. Enquanto eu estou precisando, aí a gente fala que ama. Depois que resolvi a parada, acabou. Acabou. Não pode ser temporal. Ele não pode ser condicional. Olha, o amor de Deus, nós aprendemos que ele é incondicional, independente de qualquer situação, qualquer circunstância. O nosso amor uns para com os outros também tem que ser assim, não pode ser condicional. É fácil, irmão? Eu sei que não é fácil. Mas enquanto imagem e semelhança de Deus, enquanto o evangelho que nós falamos que estamos vivendo, nós temos que pregar e viver ele. É por isso que não é fácil, né? É por isso que é carregado de responsabilidade. Não pode ser débil, louco, né? Precisa ter equilíbrio, precisa ser temperado, precisa ter uma constância. É assim, é as características daquilo que Jesus deixou para nós, é destinados a todos, não pode ser para um grupo seleto, para uma meia dúzia de pessoas, para o meu grupinho, para uma casta, ou coisa nesse sentido. Não é assim. Jesus amou a todos incondicionalmente. Ele amou a prostituta, o cobrador de impostos, o rico, todos Jesus abraçou de igual forma, irmão. Está escrito na palavra de Deus, nós vemos a passagem, Jesus abraçou todas essas pessoas. Está vendo que não tinha um grupo seleto? Não tem um grupo seleto, não é? Então estamos falando de atitudes. Estamos falando de atitudes. A força de um verdadeiro discípulo não está na função que ocupa, mas no amor que demonstra sem acepções. Sem acepções. Às vezes as pessoas são tendenciosas aqui ou acolá, num lugar ou outro. E por que não dizer, irmão, até na igreja, de fazer acepções, não é? Eu vou ficar mais próximo daquele ou daquele outro, porque ele pode me favorecer nisso, ele pode me abençoar naquilo, ou eu posso ganhar uma oportunidade nisso ou naquilo outro. Faz isso não. Deus não é assim. E quando nós assim agimos, estamos agindo de forma errônea. Às vezes é duro, né? Às vezes, nossa, eu não queria ouvir isso. Mas é a nossa realidade. É uma realidade. Então a gente precisa mudar. A gente precisa mudar um pouco o cenário. A gente precisa mudar a fotografia dessa foto. Não é? Para que as coisas também mudem. A Bíblia diz que nós devemos ser exemplo dos fiéis. E quando nós vivemos em amor, praticamos o amor, demonstramos esse amor
de uma forma segundo a palavra, aí nós nos tornamos exemplos dos fiéis. Não só na palavra, mas no trato, não é? E isso é muito importante. É claro que tem pessoas que também, eu preciso abrir um parênteses, vê problema em tudo, vê falta de amor em tudo, vê dificuldade em tudo, não é? No universo aqui, por exemplo, num culto que tem um número de pessoas maior, tipo o de hoje à noite, às vezes você não consegue cumprimentar a todos, não é assim? Você não consegue saudar a todos, você não consegue às vezes dirigir uma palavra a todos. Eu estou falando num trato individualizado. E às vezes você chega, e isso serve para mim e para você, são para todos nós. E não consegue, às vezes, fazer uma abordagem a esse irmão. Fala assim, esse pastor não gosta de mim não, é o jeito dele. Não me dá a paz do Senhor, mal encarado. Irmão, pelo amor de Deus. Você já viu que tem gente que, não vamos só falar de lá para cá, né? Vamos falar daqui para lá, às vezes a gente, mas fulano é assim um tanto diferente, para não usar outro termo. Tem gente que usa esquisito, mas eu vou falar diferente. Amém, igreja? Fulano é diferente, não tem um jeito para chegar nele, não tem... Já viu esse tipo de conversa, irmão? Sim ou não? Aí a gente... velado, é uma conversinha velada. Então não tem jeito de chegar na pessoa, o fulano é esquisito. Aí o pastor Breno vai lá e promove um retiro, você joga uma bola com ele, você fala, nossa, eu te amo, irmão, que coisa boa. Você nunca chegou perto dele, irmão, você nunca conversou com ele, você nunca se aproximou dele. Fala, nunca vi a cor da voz dessa pessoa. É claro, você não pôs o ouvidão lá para ouvir. A gente precisa quebrar isso. Precisa quebrar algumas coisas para que esse amor seja também praticado, não é? Às vezes, essa rotina, essa maneira, cria óbices, obstáculos, dificuldades, e a gente precisa quebrar isso, não é? As ações falam mais do que palavras. Chegue perto, converse, saúde com a paz do Senhor, dê uma oportunidade. Às vezes a gente não dá oportunidade para o outro falar, externar, não é? É claro que um universo de pessoas, um ajuntamento, um agrupamento de pessoas, tem pessoas das mais variadas personalidades. Tem uns que falam muito, outros não falam nada, tem uns que, né, é mais introvertido, né, ele não consegue se expressar, outros já tem que falar, dá uma segurada aí, mano, só um pouquinho, agorinha, né? Não é assim? Então é desse jeito. Mas a gente precisa relacionar com todos, não é? Tem alguma coisa da parte de Deus na sua vida que vai me abençoar e vice-versa. Com certeza tem. O dom do amor. O que é dom? O que é dom, igreja? Presente, habilidade. O que mais? É dádiva, não é assim? O termo dom, em grego, é dória, que significa dádiva, presente, não é? Olha que coisa boa, o maior presente que o homem recebeu, na sua concepção, qual foi o maior presente que você recebeu? O dom da vida, salvação, o que mais? A graça, favor imerecido. Está indo bem, quem mais? Lá do fundão. Qual é o maior presente que você recebeu, irmão? Ninguém recebeu o presente aí? Somando isso que foi falado, salvação, vida eterna, graça, se você juntar tudo isso em um só, qual é o maior presente? Jesus. É o maior presente, porque quando eu
aceito Jesus, recebo Jesus, eu recebo salvação, eu recebo graça, eu recebo vida eterna, eu recebo vitória, eu recebo tudo que é da parte de Deus para a minha vida, vem em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o maior presente que nós recebemos. Quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem nada. Até pensa que tem, mas não tem não, irmão, não é? O maior presente que nós recebemos é Jesus Cristo nosso Senhor. João diz que o Filho de Deus foi dado de presente ao mundo por um amor divino cuja dimensão é indefinida. João 3,16. O que diz lá, igreja? Esse nós precisamos saber de cor, né? João 3,16. Vamos lá? Olha aí, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, do original, tal significa sem medida. Sem medida. Deus te amou, te ama de tal maneira que Ele deu seu filho, seu único filho, para que morresse lá no Calvário, para que com isso você tenha a vida eterna, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é demonstração de amor. Deus não disse: olha a igreja do AD América 2, eu amo vocês. Ele disse assim: vai lá, Jesus, morre, porque eu amo aquele povo. Ele demonstrou o amor se entregando. E eu faço uma analogia, irmão. Eu faço uma analogia com a mulher samaritana quando vai retirar a água lá do poço. E aí Jesus começa a ter um diálogo com ela. Louvado seja o nome de Jesus. E ele pede água a ela. E ela diz assim: como que é o senhor sendo judeu se comunicar com uma mulher samaritana? Aí ele diz assim: ah, mulher, se tu soubesses quem é o que está te pedindo água, tu lhe pedirias e eu te daria. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Lá está falando sobre dom, sobre dádiva, sobre presente. É o próprio Deus ali encarnado dizendo: eu estou aqui para te abençoar, eu estou te dando vida, eu estou te dando vitória, eu estou mudando a sua história, eu sou o dom da vida. Aquela mulher está diante de um poço. Poço é fundo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas Jesus está ali, está falando de profundidade. É mais do que fundo. Então, se você soubesse, igreja, que muitas vezes nós nos colocamos diante de poços, mas Jesus é fonte. Jesus não é poço, Jesus é fonte. Ele é fonte de água viva. Aleluia. É amor derramado sobre você, sobre a sua casa. A fonte é algo impressionante, irmão. Enquanto o poço ele pode se esgotar, a água pode acabar, Jesus é uma fonte a jorrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os teus. Jesus é a fonte inesgotável que nessa manhã está derramando o amor sobre a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Em João 4:10 está registrada essa passagem. E que Jesus diz assim: se te conheceras o dom de Deus. Ele estava dizendo para ela, olha lá, ó, Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água para beber? Meu amado irmão, peça para Jesus, o dom dele está diante de você. O que eu estou dizendo? O presente de Deus está diante de você. E na verdade o presente de Deus, através da pessoa bendita do Espírito Santo, habita em você. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Fale com Ele, e isso vai transformar uma fonte transbordante na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus.
constrange o homem à santidade, esse amor. Etimologicamente a palavra constranger, porque nós olhamos o texto bíblico assim, o amor de Cristo nos constrange. E constranger significa pressionar por todos os lados. No latim significa apertar, ligar, estar fortemente unido. Então o que quer dizer? O amor de Cristo nos constrange a levarmos uma vida de santidade, ligados a Ele, unidos a Ele. É isso que Cristo quer. Quando o amor de Cristo nos constrange, Deus está nos chamando a uma santidade, a uma vida piedosa, a uma vida caridosa nele. Para produzir o caráter de Deus nas nossas vidas, anote isso, irmão. Para produzir ou reproduzir, na verdade, o caráter de Deus nas nossas vidas, precisamos viver a prática do amor. Não adianta falarmos que temos a essência de Deus, que somos imagem e semelhança de Deus, se o nosso caráter disser o contrário, se não praticarmos aquilo que está na essência de Deus. Existem águas mais profundas, e é lá que Deus está nos levando. Para viver esse amor, temos que entrar na dimensão do Espírito. Só existe mudança verdadeira mediante arrependimento genuíno. Não existe mudança sem arrependimento. Não existe transformação de caráter sem arrependimento. O arrependimento autêntico leva ao abandono das velhas práticas. Não tem como dizer que eu arrependi se eu pratico as mesmas coisas. Mas o dia em que eu mudo essas práticas em Cristo Jesus, é porque o arrependimento entrou no meu ser, e aí eu vou praticar o amor de Cristo Jesus. E é isso que Deus está requerendo de mim, de você nesta manhã. Ser santo, a Bíblia diz que nós somos santos, né, irmão? E eu vi um escrito de A.W. Tozer, pastor e escritor americano, está até referendado aí, que ele dizia assim: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Dizer que é santo e não tem santidade é uma tragédia para o cristianismo. A gente precisa ter essa essência, deixar essa manifestação do amor que está aí, exemplificada. Acabamos de ler em João 3,16. Deus amou de tal maneira, irmão, que deu seu Filho unigênito. E aí me remete a uma situação, quando Deus pede a Abraão, Isaque, seu filho, seu único filho. Ele diz assim: nós iremos, subiremos até lá e tornaremos. A concepção de fé dele alcançava, irmão, que Deus ia fazer o extraordinário. Ele disse: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Isso é demonstrar fé e amor no Deus que servimos. Isso nem passa pela minha cabeça, irmão. Não sei se você, porque a palavra de Deus, você sabe como que a gente deve ler a palavra de Deus, irmão? É ler e aplicar. Mas não é aplicar no outro, é aplicar em nós. Interessante, por isso que chama verdade aplicada, viu lá o texto da revista da escola lá, chama verdade aplicada, porque é para aplicar em nós. E você já imaginou, se Deus falasse assim: ei, meu servo, minha serva aí no AD América 2, pegue seu filho, vá no lugar onde eu vou te mostrar e sacrifique ele, em sinal de compromisso, de fé e amor para comigo. Meu Jesus, é forte, não é, irmão? É muito forte. E diz o texto da Sagrada Escritura que ele coloca o filho lá
e pega o cutelo. E quando vai sacrificá-lo, uma voz brada do céu e diz: ei, Abraão, tu já demonstraste o teu amor para comigo, não faças mal ao menino. Que nós possamos ouvir em algum momento da nossa oração, na nossa comunhão com Deus, e Deus dizendo através do Espírito Santo: ei, meu servo no AD América 2, tu já demonstraste o teu amor para comigo. E às vezes a gente quer ouvir essa voz, sabe, pastor Breno? Mas você sabe o que Deus está requerendo de mim, de você? Como que a gente vai demonstrar esse amor? É quando alguém aqui na congregação estiver precisando de algo, é você estender a mão, é você ajudar o outro, é você servir o outro. Não somente aqui, estou concluindo já, não somente aqui, onde você estiver, no meio dos teus, no local de trabalho, você é a igreja do Senhor. Já estou crucificado com Cristo. Lá em Gálatas 2:20 diz isso: e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo nessa carne, agora eu vivo na fé no Filho de Deus, ao qual se amou e se entregou por mim. Então dois por alguém, demonstre amor, pratique amor, viva o amor em Cristo Jesus, não só na palavra, mas na sua essência. Seja na igreja, seja no seio familiar, seja onde você estiver. É isso que Deus está requerendo de mim e de você. Mas enquanto corpo de Cristo, una-se mais fortemente. Entenda o propósito de Deus para a sua vida, e com certeza Deus vai te abençoar para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe você e que pratiquemos o amor para a glória do nome de Jesus. Amém e amém.